Sabe aquela multa de trânsito que chega e a gente se pergunta, mas como eles viram isso? Pois é, muitas vezes a resposta está em uma câmera. E isso gera um monte de dúvidas, né? É legal? Pode isso? Hoje a gente vai desvendar direitinho como funciona a fiscalização por videomonitoramento aqui no Brasil. Ok, vamos direto ao ponto. A grande questão que todo mundo quer saber é: como é que um agente de trânsito, lá na central de monitoramento, pode aplicar uma multa só olhando para uma tela? Quais são as regras do jogo e o que a lei realmente diz sobre isso? Para começar, é bom saber que essa prática não surgiu do nada, não. Ela tem uma base legal bem firme. Lá no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, já existia a previsão de usar tecnologia na fiscalização. A única condição era que o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, regulamentasse como isso deveria ser feito. E olha, ao contrário do que muita gente pensa, multar por vídeo não é uma novidade de agora. Na verdade, essa história passou por uma evolução bem clara. Vamos dar uma olhada em como essas regras foram sendo construídas com o tempo? A jornada começa lá em 2013, com a Resolução 471. Naquela época, o videomonitoramento só era permitido em estradas e rodovias. Foi tipo um primeiro passo, sabe? Aí, em 2015, veio a Resolução 532 e expandiu a brincadeira para as ruas das cidades também. Finalmente, em 2022, a Resolução 909 chegou para organizar a casa, juntando tudo numa regra só, que é a que vale hoje. Certo. Então, o que diz a regra atual, essa tal de Resolução 909? Existem condições bem específicas para que uma multa por câmera seja válida. E não é qualquer tipo de infração que pode ser flagrada assim, de longe. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. A lei é super clara ao dizer que a fiscalização por vídeo só pode multar infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta. Basicamente, estamos falando do comportamento do motorista no trânsito. Por exemplo, avançar na contramão, um motociclista sem capacete, coisas desse tipo. Então, para resumir a ópera, para a multa ser legal, 3 requisitos são obrigatórios. Primeiro, a rua ou estrada precisa ter placas avisando que ali tem fiscalização por vídeo. Segundo, a infração tem que ser de circulação e conduta, como a gente acabou de ver. E terceiro, o agente de trânsito é obrigado a fazer uma anotação específica na multa. E essa é a terceira condição. A lei exige com todas as letras que o agente escreva lá no campo de observações da multa que a infração foi constatada por meio de videomonitoramento. Se essa informação não estiver ali, a multa pode ser questionada. É uma obrigação, não uma opção. Mas, como em muitas leis, né, mesmo com as regras claras, sempre existem umas zonas cinzentas que acabam gerando debate. Vamos dar uma olhada em algumas dessas controvérsias e ver como elas funcionam na prática. O primeiro ponto polêmico é a sinalização. A lei diz que a via tem que ser sinalizada, certo? O problema é que o CONTRAN nunca criou um modelo padrão de placa para isso. Isso vai contra um princípio básico do trânsito, que é a padronização. Hoje o que a gente mais vê por aí são placas educativas escritas via fiscalizada por videomonitoramento. Funciona para informar, mas essa falta de um padrão abre margem para questionamentos. E aqui vem outra grande discussão. Será que é possível multar um carro ou uma moto por estar com licenciamento atrasado só com base na imagem de uma câmera? Esse slide mostra bem o tamanho do debate. O principal argumento contra é bem forte. O licenciamento é uma condição administrativa do veículo, não tem a ver com o jeito que a pessoa dirige. Como a lei limita a multa por vídeo a essa categoria de circulação e conduta, multar por licenciamento vencido pela Câmara estaria em tese fora do que a resolução permite. Muito bem. Depois de passar pela história, pelas regras e até pelas polêmicas, vamos ao que realmente importa. O que a gente precisa guardar sobre tudo isso? Então, a ideia principal para levar para casa é esta. A fiscalização por videomonitoramento é, sim, perfeitamente legal, mas ela não é uma carta branca. Ela depende totalmente daqueles 3 pilares: sinalização na via, o tipo certo de infração, aquela de circulação e conduta, e a anotação correta no auto de infração. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A tecnologia evolui numa velocidade incrível e a fiscalização de trânsito vai junto. Pensando no futuro, o que mais será que poderá ser verificado remotamente? A discussão sobre isso está só começando.